Bem-vindos ao Visões ESG, o podcast que te leva ao centro das discussões sobre ambiente, sociedade e governança, não só no Brasil, mas também no mundo. E neste terceiro episódio, a gente tem um convidado para lá de especial, que já está aqui com a gente para quem está acompanhando no YouTube. Você pode ver no YouTube Band News FM Rio e ouvir também nas plataformas de podcast. É o Felipe Kaffer, líder regional do Laboratório Global de Inovação em Finanças Climáticas no Brasil. Com vasta experiência em finanças e inovação, o Felipe vai ajudar a gente a desvendar os mistérios do financiamento climático. Prepare-se para uma conversa esclarecedora, porque o Visões ESG está no ar. Vamos investir no futuro hoje? Felipe, tudo bem? Bem-vindo ao ESG. Olá, Marcos, muito prazer. Antes de mais nada, obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com você e falando um pouco sobre esse tema que está tão na mídia e tanta gente está falando sobre, então obrigado aí pelo espaço. Felipe, a gente no primeiro episódio desvendou um pouco mais o que são essas três letrinhas, né? Essa sopa de letrinha ESG, a gente já conversou aqui também que não é uma palavra, digamos assim, aportuguesada, são palavras que são traduzidas do inglês, mas a gente consegue botar, se fosse num bom português, seria ASG. E, obviamente, tem um foco muito grande também na parte financeira, né? Muitas empresas começam a observar mais o ESG porque tem um retorno financeiro também. Nesse episódio, a gente fala do financiamento climático. O que é isso dentro do ambiente ESG? Ótima pergunta. Bom, financiamento climático, né? Esse é um termo relativamente novo no Brasil, mas passamos por muitos conceitos similares, né? Então, por exemplo, financiamento sustentável, financiamento verde, e aí há um pouco mais de tempo a gente estudou bastante sobre financiamento ESG, e dentro desse financiamento ESG tem o financiamento climático, né? Bom, basicamente, eles são muito relacionados, essas ideias, só que um é um pouco mais específico do que o outro, e eu vou um pouco mais em detalhes aqui. O que diferencia, né, o financiamento climático é que aqui estamos falando de investimentos que são direcionados especificamente para atividades ou de mitigação e adaptação climática, enquanto as outras terminologias são um pouco mais amplas, né? Então aqui a gente está mais no detalhe, né? O último podcast aí apresentado foi uma introdução, né, sobre o termo ESG, e aqui a gente dá um passo para um aspecto um pouco mais específico, que vai integrar em diversos momentos e cruzar com os critérios ESG. Tá? Bom, mas o que significa, né, essa tal de mitigação e adaptação climática, né? Já houve, né, como contexto, já houve no passado quem disse que mudanças climáticas não existem, etc. Teve uma discussão, começou lá na década de 80, só que hoje a gente está muito mais avançado, tanto, né, olhando para a ciência, quanto para o que nós, da sociedade comum, já percebe, né, de mudança. A temperatura em São Paulo, a temperatura do Rio de Janeiro já não é a mesma do que foi 10 anos atrás. O El Niño e a Laninha, né, por mais que já é conhecido os efeitos na agricultura e tal, atualmente... Está acontecendo em Porto Alegre, né? E totalmente. No sul, não só em Porto Alegre, Santa Catarina, no super sul do recente. E esse para quem tem família no sul, realmente é preocupante, né? Mas acaba sendo um alerta, né? Acho que isso tem que ser trazido cada vez mais como alerta para evitar com que esses tipos de fenômenos aconteçam, ou se acontecerem, para estarmos preparados a isso. Então, esse é um definitivo ponto de atenção. E aí, bom, financiamento ligado ao clima é aquele que visa, então, nessa ideia primeira de mitigação, reduzir os efeitos das mudanças climáticas, por exemplo, em substituição de energia produzida a partir do carvão, que é super comum na Europa, para fontes mais renováveis, como solar, eólica e biomassa, por exemplo, né? Então, aqui no Brasil, a gente tem uma enorme vantagem comparativa, né? Porque aqui os combustíveis, a gente já tem o etanol há muitos anos, né? Que faz uma ponderação com combustível de origem de petróleo, que emitem mais gases do efeito estufa. E, bom, estamos agora desenvolvendo
ao lado dos carros elétricos também, recentemente, com células de hidrogênio, que é uma tecnologia ainda mais recente. Bom, então isso a gente falando de mitigação, né? Como reduzir os efeitos, né? Como diminuir como reduzir as emissões, né? A partir de investimentos em projetos que sejam mais sustentáveis, mais verdes, etc. Por exemplo, um investimento em uma planta de energia eólica, tá? E aí, do outro lado, né, tem o financiamento ligado à adaptação, né, que aqui é como tornar, né, as formas atuais de vida mais resistentes a estes eventos climáticos que vêm acontecendo. E aí pode entrar várias coisas, né? Então, por exemplo, se a gente está falando de agricultura, como tornar aquele solo mais capaz de absorver água e ter uma saúde maior, porque nesse momento, quando tem uma chuva fora do comum, fora do padrão, ele é capaz de absorver melhor essa água. Ou até mesmo num momento de seca, aquele solo já tem mais estocado ali, mais água, mais nutrientes, etc. Então, é como a gente torna a agricultura mais sustentável nesse quesito também, né? Então, olhando para o solo, então, se a gente for falar de questões urbanas, como desenvolver as cidades para que, caso tenha uma chuva muito forte, ocorra menos deslizamentos de terra, aquelas pessoas que moram em determinadas regiões, né, se é um lugar de alerta, o que eu consigo criar como proteção. Então, tudo isso entraria também no financiamento climático, aqui mais relacionado à adaptação. Tá? Então, aqui é um pouco de exemplo, né, que eu dei para trazer qual que seria a ideia, né, sobre projetos que teriam relação com o financiamento climático. Agora, Felipe, por que é necessário que o setor privado invista no clima? Essa pergunta é muito boa. Eu escutei ela, inclusive, de um representante do G20, de outro país, não do Brasil. Me trouxe exatamente essa pergunta, porque a gente estava apresentando uns casos, né, de soluções baseadas na natureza, e veio essa questão. Porque se o financiamento climático necessário ele está em torno de bilhões, como que eu estou querendo depender apenas de financiamento privado? E aí tem um esclarecimento a ser feito, que na verdade todo tipo de capital hoje, né, o ideal é que seja trazido, seja redirecionado de atividades que seriam poluidoras, por exemplo, para atividades mais sustentáveis. E aí nisso, obviamente, que um dos principais focos é o investimento público. Né? Então, isso é o que é o esperado dos governos, que tem uma preocupação social maior, que tem uma preocupação ambiental maior. Mas, ao mesmo tempo, se você olhar, né, porque, querendo ou não, governos também trabalham com orçamentos. E se a gente contabilizar o orçamento global dos governos, ainda assim, esses recursos não seriam suficientes para realizar as mudanças que são necessárias para atingir as metas, por exemplo, do Acordo de Paris até 2030. Então, aqui o que vem, e esse é um outro conceito novo que eu vou trazer aqui para você, que é o conceito de blended finance ou de finanças híbridas em português. Então, aqui o que seria? O que significaria isso? A partir do investimento público, de capital público, quanto que eu conseguiria mobilizar de capital privado? Então, a cada R$1 público que eu coloque, será que eu consigo catalisar R$5 de dinheiro privado para o investimento, por exemplo, numa planta eólica, ou para uma agricultura mais regenerativa, ou para adaptação de uma cidade para eventos extremos? Então, aqui é trazer uma ideia em todos os setores, né? Então, desde infraestrutura, agronegócio e tal, e cidades, para também não ser apenas formas de investimentos públicos ou somente privadas. Aqui a ideia é misturar o capital de forma que um capital governamental ele retiraria parte do risco daquela operação. Então, eu tenho uma operação normal, econômica, então, a partir daí, com o capital de governo, ou até mesmo o capital filantrópico, né, de doação, eu mobilizo o capital privado, que aqui ele se sinta mais à vontade em investir, e aí, com base nisso, né, ele vai ter o retorno dele, e uma operação que originalmente ele pensou ser mais arriscada, passe a ser menos por conta dessa composição de capital inicial. Então, essa é a ideia, é um pouco da resposta, né, que desemboca bastante no conceito de blended finance.
Financiamento climático dá retorno para o investidor? Com certeza, e esse é o grande objetivo, né, do Blended Finance. Então, se você imaginar um financiamento público normal, por exemplo, crédito rural, ele dá uma taxa de juros reduzida, né, para o produtor rural, só que ali é subsídio governamental, né, então eu não tenho capital privado. Mas o que eu conseguiria fazer, por exemplo, se esse capital do governo viesse num fundo de investimento privado, por exemplo, reduzindo o risco do capital privado? Será que eu consigo multiplicar esses retornos? Então, aqui a ideia é o seguinte. Então, o governo, por exemplo, ele está mais disposto a, a propor um subsídio e receber menos retorno, ao passo que o investidor privado, comercial tradicional, não. Então, se eu quero, por exemplo, eu espero retorno de 14% em algum título que eu tenha, são os 14%, porque esse é o meu objetivo enquanto investidor comercial. Mas existem outros tipos de investidores também, além do comercial, além do público, que é o investidor ESG, que hoje já temos fundos de investimento ESG, que vão investir somente em projetos ESG. E aí a ideia é, ele está disposto ele irá receber um retorno, mas ele está disposto a receber um pouco menos por conta dos benefícios de impacto que aquilo vai trazer para o portfólio dele. Então, eventualmente, é um investimento tem uma captura de carbono muito alta e ele investe também num outro tipo de atividade que não é tão verde, mas ele quer manter a pegada de carbono do investimento dele de uma maneira neutra, por exemplo. Então, ele pode estar mais disposto a colocar mais recursos nesses outros tipos de projetos, que são os projetos climáticos. Então, tem vários tipos de investidores, de filântropos, e entra, com certeza, o capital privado que tem interesse em receber a taxa de juros dele padrão de mercado. Então, sim, é possível. Agora, Felipe, a gente fechar essa nossa primeira parte, o papo está tão bom que a gente vai ter a segunda parte na semana que vem. Que oportunidades o Brasil oferece para os investidores em busca de oportunidades no clima? Muito boa pergunta também, novamente. Bom, a gente por exemplo, vamos pensar sobre a ordem pública, né? Então, a gente vê dos governos que tem o programa, por exemplo, do ABC, né, que é um plano governamental para a agricultura de baixo carbono. Isso já seria um financiamento climático, mas é um financiamento climático estritamente público, né? Então, isso foi um grande passo que o Brasil deu nos anos 2000, e hoje está mais desenvolvido. Aqui agora, o objetivo é como a gente consegue desenvolver melhor isso. O Finance já foi introduzido, né, para o governo brasileiro, isso via BNDES, teve uma chamada pública que já está ocorrendo os desembolsos de financiamento, que é para compor esse tipo de capital que eu mencionei, né? Isso, combinado com a capitalização atual do Fundo Clima, do Fundo Amazônia, isso pode possibilitar que o governo brasileiro consiga entrar nessas estruturas de mercado privado. Mas, ao mesmo tempo, aqui o objetivo não é depender do governo brasileiro, né? Não é essa a ideia. A ideia é ter um fluxo de recursos que o Brasil seja mais atrativo para atrair o investidor estrangeiro. Então, por exemplo, o governo não precisa colocar recurso, mas se ele cria um mecanismo de câmbio, né, que faça ações de câmbio de dólar para real, isso pode atrair o investidor estrangeiro, e aí outros, né, tipos de fundos, ESG, fundos com capital de governo, e por aí vai, podem estar mais inclinados a colocar recursos aqui, e isso pode facilitar muito o investimento nos projetos mais próximos do chão, né, o que a gente consiga ver no dia a dia. Então, me parece que o Brasil está vamos dizer assim, uma primeira fase indo para uma segunda, mas ainda tem muito trabalho a ser feito. E com o G20 acontecendo aqui no Brasil esse ano, eu acho que pode ser um grande momento para o Brasil trazer mais formas e né, inovar um pouco nesse sentido, de forma a permitir uma transição na economia para uma economia de baixo carbono. Felipe Kaffer, brigadão. Espero você semana que vem, ouvinte, e você também para esclarecer um pouco mais sobre investimento atrelado ao clima, atrelado ao ESG, viu? Claro, estou à disposição. Até breve.
Até breve. Esse foi mais um Visões ESG, um podcast produzido pela Band News FM. Se você gostou, dê o like, se inscreva no nosso canal, compartilhe com todo mundo. Semana que vem tem mais. Toda segunda-feira, 7 horas da manhã, um novo episódio do Visões ESG para você. Então eu fico te esperando. Visões ESG, investindo no futuro hoje. Tchau, tchau.